Glória a Deus. E falando em fazer o bem, a semana que vem, a segunda semana do mês, é a bênção do repartir. E às vezes a gente está ficando um pouco distraído. O que é a bênção do repartir, para você que não conhece? Nós doamos alimentos para formar as cestas básicas. Então o projeto Seja Luz, dirigido pela Cláudia, e com a sua equipe, que trabalha bastante, a Mara que cuida das cestas básicas, e outras que vêm ajudar aqui, que agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas a Mara que mais organiza a questão das cestas básicas. Eles precisam que a gente traga os alimentos, e aí a gente forma cestas, e a gente atende pessoas que são cadastradas aqui. Aliás, se você tiver uma necessidade, ou souber alguém que tenha necessidade, é necessário fazer um cadastramento. Vai ter um lugar ali do Seja Luz, e aí você pode falar ali, que eles também vão poder dar essa informação para você. Mas a gente sempre pode ajudar com alguma coisa, né? Normalmente a gente distribui entre os discipulados aquilo que precisa trazer. Mas você pode trazer aquilo que você quiser, de alimentos não perecíveis. Mas uma coisa que eu oriento aqui, gente: só dê aquilo que você comeria. A gente não é aqui, o que rege é o amor e entender que somos família. Se eu como o feijão tipo tal, eu não vou dar aquele feijão com bicho para um irmão. Se eu como o arroz tipo 1, é o mesmo que eu vou dar. Aquilo que eu tenho para mim, eu vou dividir com os meus irmãos. E antes de passar para a palavra, assim, a última coisa que eu quero avisar, antes da gente ir para a palavra de Deus, esse culto está maravilhoso, Deus está falando com a gente. Vocês viram a música nova? Perceberam uma música nova? Quem percebeu uma música nova também na rede de mulheres? Pois é, são músicas que estão sendo feitas pelos nossos irmãos aqui da igreja, porque como já foi profetizado sobre essa igreja há muito tempo, nós temos que liberar a nossa voz. Aqui no Impulso já cantam música deles, então já tem música do Camacho cantando no Impulso, que eu saiba, não sei se do Guilherme também, não sei. Mas hoje foi cantada uma música da Clésia, na rede era uma música da Joyce, que ela fez junto com a Clésia, mas a letra parece que era da Joyce, pelo que a Clésia me falou. E assim, irmãos, tem um monte de música saindo, porque a voz será ouvida. E é uma voz de adoração e louvor a Deus. Você não fica feliz com isso? Eu fico. Gente, em janeiro nós temos a Convenção Internacional das Igrejas G12. E é uma convenção muito, mas muito linda, que assim, toda vez que a gente vai para Bogotá, sempre é feita em Bogotá, tem gente do mundo inteiro, palavras que nos animam. Só que como eu sei que para quem quiser ir para Bogotá, dou todas as dicas. Eu vou tentar ir só se meu neto nasceu bem antes, porque meu neto está programado para nascer bem no meio da convenção, irmãos. Aí eu tenho que estar aqui para receber meu neto e ajudar a Bia, né? A minha norinha, que é minha filhinha linda. Eu e a Fernanda, nós duas vamos estar. Cadê a Fernanda? Não sei onde ela está agora. As avós. Mas, ela está lá atrás, trabalhando. Mas, se você quiser ir para Bogotá, super indico, e te dou todas as dicas, e se eu for, aí a gente até vai junto. Mas, nós teremos também a convenção online. Você pode se inscrever. E até o dia 18 desse mês, por isso que eu estava com pressa de contar isso para vocês. É porque até o dia 18, para você se inscrever na convenção online, você tem que entrar, aqui não tem o site, mas eu vou passar na lista de transmissão para vocês qual que é o site que entra. Está só $10 para você ter todo o conteúdo online, mas até o dia 18. Então, corre fazer sua inscrição. Ellen, amanhã me ajuda a lembrar da gente mandar na lista de transmissão o link para quem quiser fazer essa inscrição online.
Quem puder ir para lá, aí também tem lá a inscrição, você tem que fazer a inscrição, porque até dia 18 está com 50% de desconto, depois vai subir esse valor. Então, aí tem a presencial lá, você vai ver, e qualquer dúvida você me fala, tá? Para você não se inscrever na convenção errada. Porque lá eles fazem 2 convenções, uma para os internacionais e uma para os moradores de lá. Então, para o pessoal da própria igreja. Já pensou? Você vai se inscrever na convenção do... Aí vai, mas cadê todo mundo? Aí você só está com o pessoal da igreja da MCI lá de Bogotá. Então, eu te ensino como é que faz, qualquer dúvida liga aqui para a gente. Mas eu gostaria muito que a gente participasse e realmente ouvisse essa convenção, porque ela é tremenda. É só em janeiro, tá vendo, né? Dia 22 a 28 de janeiro. Mas, 24? 24 a 28 de janeiro. Mas se a gente fizer a inscrição agora, a gente paga bem mais barato. Então, eu estou dando a dica para você. Não perca isso, porque é muito legal. Ok? Vamos agora para a palavra que Deus tem para nós hoje. Que Deus vai fazer umas coisas muito lindas nesse rebanho, nesse pedacinho do corpo de Cristo, que é o Ministério Aliança, nesse mês. Deus tem sido maravilhoso e feito coisas lindas, e vai continuar fazendo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito Santo trazer neste lugar a Tua vontade, o Teu querer, e principalmente, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha no nosso espírito trazer e nos revelar aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Desperta em nós, Senhor. Tira toda a distração. Em nome de Jesus, que possamos beber da Tua palavra, comer da Tua palavra, ao ouvirmos a palavra que sai do altar, que possamos, ó Deus, sermos alimentados e transformados, e viver o melhor que o Senhor tem para nós nessa terra, em nome de Jesus, amém. O tema da minha palavra hoje é, quem há de ir por nós? Que foi o tema do boletim do nosso jejum desse mês. E essa passagem está em Isaías 6, versículo 7. Versículo 8, perdão. E eu queria ler com vocês essa passagem de Isaías 6, 8, que diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero só que você perceba algo nessa passagem. Isso o profeta Isaías, no começo desse livro, e é muito interessante porque Isaías, embora seja um profeta que tenha profetizado sobre coisas da época, é aquele que é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento, porque é o profeta que mais profetizou sobre a vida de Jesus e sobre o que aconteceria depois. Ali tem detalhes que parece que ele está contando aquilo que ele viu. Só que esse livro foi escrito por volta de 700 anos, um pouco menos, antes de Cristo. Então foi muito, muito tempo antes de Cristo, não me lembro agora se é 700 ou 500 anos, mais ou menos isso. Antes de Cristo ele foi escrito, mas ele já trazia, a Isaías foi revelado o plano de salvação de Deus. Mas nesse momento, Isaías ainda sendo levantado como um profeta, Deus o visita, e o visita de uma forma linda, aonde ele, ao se deparar com a presença de Deus, e sabe que é isso que acontece com a gente? Quando a gente se depara com a presença de Deus, quando você tem um encontro real com o Senhor, a gente começa a perceber como somos pequenos e como Ele é grande, como somos falhos e como Ele é perfeito, como somos pecadores e Ele é puro, e Ele é santo. A gente não percebe isso quando a gente está andando só entre nós, porque nós somos assim mais ou menos tudo igual, né, irmãos? A gente somos imperfeitos, somos pecadores, que
justificados pelo sangue do Cordeiro, mas quando a gente se depara com aquela presença santa, essas coisas mais profundas nos são reveladas. Por isso que eu falo tanto para vocês, busquem a Deus. Busquem a Deus. Porque essa revelação de quem Ele é e quem nós somos é individual. Mas aí Isaías estava naquela situação e ele teve esse encontro, e quando ele viu aquela presença santa, ele pega e fala assim: meu Deus, eu vou morrer porque eu sou tão pecador. Eu sou uma pessoa de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Foi uma forma dele expressar toda a impureza que ele via dentro dele. E ali, Deus o visita e pega uma brasa viva do altar e toca os seus lábios, o purificando. E ao tocar os lábios de Isaías purificando, ele faz uma pergunta, assim, é como se, eu acho interessante essa parte, porque Deus não chega para Isaías e fala assim: bom, agora que você está purificado, o que você acha de você ir por mim e levar a minha palavra para o povo? Foi isso que Deus fez? Eu imagino a cena, gente, eu gosto de imaginar a cena. Imagina a cena. Vem, Isaías está vendo toda aquela coisa do trono de Deus, tudo, e aí ele fala isso no arrependimento, vem uma brasa viva, e aí Deus conversando com a Trindade Santa, Deus fala: quem eu vou enviar? E olha para Jesus e para o Espírito Santo e fala: quem há de ir por nós? Você sabe que uma das únicas vezes que na palavra de Deus a Trindade é revelada dessa forma foi na criação, que é façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e nessa manifestação, onde Deus, Ele revela essa Trindade Santa, que é a base do reino de Deus, para que Isaías entendesse que aqui na terra, Deus usa homens como eu e você, para que o evangelho dele seja estabelecido. Deus usa homens imperfeitos como Isaías, homens com dificuldades, homens que ainda não venceram algumas coisas, homens e mulheres que eu uso a palavra imperfeito, mas às vezes assim, é aquela coisa da gente achar assim, incapazes, pessoas que são às vezes incapazes, pessoas às vezes que são até desprezadas por outras pessoas, mas são essas pessoas que a Trindade Santa, que quer revelar o reino de Deus, Ele quer usar. Ele quer que a gente seja o seu braço, a sua perna, a sua boca, o seu coração, para abençoar e para estabelecer o reino dele nessa terra. Deus podia, porque Deus pode todas as coisas, mandar os anjos. E tem hora que Deus manda anjo. Quem assim tem a leve impressão que um anjo já te visitou alguma vez? Assim, que você teve um encontro com um anjo? Eu tenho. Que são aqueles encontros assim, sabe, totalmente maluco. Tem uma experiência que o pastor Saulo, vocês lembram do pastor Saulo, conta, quando os filhinhos dele eram bem pequenos, ele sofreu um acidente muito grave na serra que vai para o Rio de Janeiro. E era de noite tudo, e o carro dele caiu numa ribanceira de uns 40 metros, parece, uma coisa assim, era uma ribanceira, e a filhinha dele era um bebê, assim, mais ou menos como o Joaquim, e o outro era maiorzinho, e ele estava só ele e com os dois filhos. Então ele viu está tudo bem. A filhinha dele, que era assim, foi jogada para fora do carro. Quando ela chegou, graças a Deus, ela estava bem mesmo sendo jogada. E ele tendo que subir a ribanceira com 2 bebês no colo, com chuva, e tendo que procurar alguma coisa, aparece uma senhora para ele,
no meio do nada. Só que ele estava tão assim, atordoado, que ele nem pensou. E ela falou assim: quer que eu leve seu filhinho lá para cima, enquanto você pega a sua filhinha? Ele, por favor, leva. Nem consigo pensar, né? Porque imagina entregar para um estranho. E depois, quando ele caiu em si, ele subiu, quando ele chegou lá em cima, ele viu que estava tudo bem, a pessoa entregou, e aí começou a chegar pessoas para ajudar. Quando ele foi virar, a pessoa tinha desaparecido. Então, você já teve Então o anjo às vezes aparece, mas Deus não quer usar anjo, Ele quer usar a gente. E Ele foi ensinando a gente através de Jesus. Sabe, isso não é uma coisa do Velho Testamento. Quando Jesus veio aqui na terra, Ele todo o tempo, Ele passou ensinando a gente a uma coisa só. Não, duas. Vamos dizer assim: amar e servir. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em João 13, super conhecida. E isso aconteceu na última ceia. Quer dizer, era a última chance que ele tinha para ensinar alguma coisa. Sabe quando você tem alguém que você tem que ensinar algo? Você já ensinou de um jeito, você já ensinou de outro, você já tentou falando de uma forma, e aí chega a última chance de você ensinar a pessoa. Aí você pensa assim: eu acho que eu tenho que fazer de uma forma mais drástica para ver se eles entendem o que eu estou ensinando. Por 3 anos, Jesus estava ensinando aquele povo, através da sua vida, que Ele veio para servir, que Ele veio para amar, que Ele veio para mostrar o que é o céu aqui na terra, abrindo mão de si mesmo. Jesus andava pelos povoados, pelas aldeias, pregando, curando, amando, perdoando. Quando a gente lê a história de Jesus, gente, a gente pensa assim: que hora esse homem dormia? Não é verdade? Porque a hora que ele não estava servindo, ele estava orando. Ô Senhor, qual vitamina o Senhor tomava para dar conta disso? E ficar tão... Era a vitamina daquele coração de urgência. Porque o reino de Deus tem urgência. E essa passagem foi aquela forma drástica que Jesus usou, falou assim: ou é agora ou é nunca, né? Ou eles entendem ou deixa para lá. Não, deixa para lá, Jesus nunca deixa. Vamos começar do versículo 1 até o 5? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, a última ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha que estava cingindo. Vamos para o versículo 14 e 15. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Gente, ali era a hora que Jesus estava tentando ensinar para eles, assim, queridos, o que eu espero de vocês, o que nós, lá no céu, quando eu voltar para o meu Pai que está no céu, quando eu me reunir de novo com Ele, o que nós, a Trindade Santa, esperamos de vocês é que vocês repliquem aquilo que eu fiz por vocês, que vocês sirvam como eu servi. Agora eu quero que você venha comigo e entenda esse panorama, porque às vezes é difícil a gente entender o verdadeiro papel de
da igreja, o verdadeiro papel de um filho de Deus. Às vezes é difícil a gente entender. Agora imagina para eles como era difícil e como Jesus tinha que mudar. Porque não é verdade que tem situações que a gente tem que mudar uma chavinha aqui na cabeça da gente? Enquanto essa chavinha não é mudada, a pessoa pode ensinar a gente 30 vezes que você vai entender errado. Você vai entender do jeito que você quer. Gente, é impressionante. Às vezes eu estou pregando aqui A e alguém vem falar para mim assim, que bênção que você falou B. Eu não falei isso. Mas é porque a chavinha estava só pronta para ouvir aquilo que ela queria. Então imagina, sabe qual era a chavinha dos discípulos de Jesus? A chavinha que eles tinham é que Jesus, o Filho de Deus, viria no mundo para se tornar um rei neste mundo, um rei que se vingaria dos inimigos. Estava chegando a hora dos romanos ver o que era bom para tosse. Era a chavinha deles. Imagina o que eles acreditavam. Bom, Jesus está assim humilde, servindo os outros, mas com certeza é uma jogada política. Né? Ele está fazendo política, indo para os lugares ali. Nós estamos só vendo aqui, ó, poder ele está mostrando que ele tem poder, porque vai ter uma hora que ele vai tomar o reinado, e aí vai destruir os romanos, e ele vai tomar domínio sobre essas pessoas. Vocês sabiam que era isso que eles esperavam? Até o final, os discípulos, porque as promessas do Velho Testamento falam de um rei poderoso, só que eles entendiam que era um rei nessa terra, um rei que viria para dominar e vingar. E Jesus, o tempo inteiro, tentando ensinar para eles, o meu reino não é daqui, o meu reino é o reino dos céus, e eu vim aqui não para dominar e me vingar, mas para servir e amar. E perdoar. Era muito difícil deles entenderem isso. E Jesus, ele, com o exemplo dele, todo o tempo servindo, ensinando, amando, usando o que ele tinha para abençoar. Se era 5 pães e 2 peixes, numa oração de gratidão ele multiplicava, mas ele abençoava, ele servia. E aí ele pega e lava os pés dos discípulos, e eu fico imaginando o constrangimento, porque a gente já passou por algumas coisas assim, e na hora que alguém vai lavar seus pés, o coração fica tão constrangido, de ser servido por alguém. E ali ele mostrava, porque quem lavava pé era escravo, normalmente. Era o servo menor da casa de alguém, que costumava lavar o pé dos visitantes quando chegavam. Porque os visitantes usavam sandálias, não existia asfalto, viu, irmãos? No máximo eram umas pedras e muita terra, os pés ficavam sujos e cansados. Quando se chegava numa casa, os empregados da casa, os mais baixos empregados, pegavam uma bacia de água e lavavam os pés dos visitantes. E Jesus, sendo mestre e Senhor, prestes a ser entregue para morrer por nós, pega uma bacia e se ajoelha diante dos seus discípulos e começa a lavar os seus pés. Isso é tratamento de choque. Por isso Pedro ficou tão incomodado. Mas eu não vou entrar nessa parte de Pedro hoje. E ali Jesus falava assim, gente, desperta. Desperta, igreja. Você foi chamado para servir e não para ser servido. Desperta, igreja. Para de procurar uma igreja que vai te servir melhor. Isso não é evangelho. Mas procure realmente estar no lugar onde Deus te plantou. E hoje Deus plantou mais um grupo de pessoas nesse lugar. E falar, como eu posso servir para deixar com que as pessoas da igreja se sintam melhor? O que eu posso fazer? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Evangelho de Cristo ele também tem que mudar uma chave hoje na igreja.
Porque a igreja, ela foi ficando mal acostumada. E perdoa, irmão, pegar no teu pé. Não, não perdoa não. Me agradece. Porque eu estou te ensinando a ser um crente de verdade. Chega de crente de faz de conta. Vamos ser cristãos de verdade. E sabe o que acontece? Ao longo dos anos, eu tenho 40 anos de vida cristã, então eu vi essa transição indo acontecendo. Lembra um dia que eu preguei dos pequenos desvios? De que nunca você, normalmente quando você quer andar no caminho certo, você não fala assim, a partir de hoje eu vou andar tudo errado, e vai embora. Mas o desvio pior é aquele que você vai indo quase certo, mas aí você pende um pouquinho para um lado e não percebe que você já saiu da onde estava. E a igreja cristã brasileira, não sei de fora, mas pelo menos no Brasil tem acontecido isso, começou a trilhar um caminho de pequenos desvios, aonde se mudou o foco de nós servirmos para sermos servidos. Aí tem até aquela pessoa, não, eu não quero fazer nada não, se eu chegar no céu já está bom. Aquela pessoa que não quer contato com ninguém, não quer se envolver com nada. Gente, isso não é cristianismo, mas sabe de uma coisa? Da mesma forma que os apóstolos naquela época esperavam um rei dominador e vingador, de alguma forma a igreja de Cristo, algumas pessoas, vocês não, porque vocês aqui são uma bênção, mas eu estou ensinando, né, porque está sendo transmitido, alguém pode ouvir, né, e precisar ouvir isso, porque nós aqui não somos assim, mas de alguma forma, algumas pessoas estão buscando ainda Jesus, o dominador e o vingador, que vai fazer tudo em meu favor. Então se alguém falar de mim, alguma coisa ruim vai acontecer com aquela pessoa, bem feito, eu não vou perdoar não, porque, mexeu com a menina dos olhos de Jesus, se falou bravo comigo, que aquele... Gente, ainda nós estamos esperando um Deus dominador e vingador. Será que Jesus vai ter que vir aqui e começar a lavar o seu pé? O meu pé, para a gente entender que o Deus